Olá, você tem vontade de ter uma micro orquídea? Escreva para mim nos comentários abaixo, hashtag sim ou hashtag não. E veja o vídeo todo para saber como cultivar, porque é muito diferente das outras orquídeas. Feliz noite! Feliz semana de lives! Que felicidade de estar aqui de volta com vocês! Que saudade de vocês, meus amados! Boa noite, Eliana Cruz. Ei, Roberto, já chegou. Boa noite, todo mundo. Hoje eu vou fazer aqui, bem rapidamente, a introdução, porque a gente já começa com o Roberto. Quero falar para vocês que hoje a gente vai ter outra live de micro-orquídeas. Que legal, não é? Porque é um assunto assim que é gigante, que muito pouca gente, muito pouca mesmo, tem domínio, como o Roberto. E eu não consegui gravar live, talvez porque agora o Instagram tá naquela adaptação de 90 minutos, daqui a pouco vai passar para 4 horas de live e eu não consegui gravar live. E eu gosto de deixar todos os conteúdos salvos, então hoje a gente vai fazer de 1 hora e salvar para a gente ter esse riquíssimo conteúdo de micro-orquídeas, combinado? Beth, um beijo no seu coração, Isidoros Flores. Boa noite todo mundo. E micro-orquídeas é muito assunto. Daí 20 horas a gente encerra para eu gravar a live. E hoje eu postei, como eu posto todo domingo 7 horas, as lives da semana. Vocês devem ter visto que só tem domingo, segunda e terça. Por quê? Porque eu até combinei com o meu motorista agora, 17 horas na quarta-feira eu estou indo para Campos de Olambra e Olambra. Então eu vou estar em trânsito quarta-feira, não dá para fazer live. Daí quinta-feira eu retorno com as lives. Na quinta-feira a gente vai ter live 9 horas da manhã, não percam nenhuma, e 20 horas. Combinado? Mas eu vou colocando tudo no Instagram, vocês acompanhem. Então, sem mais lero-leros. Ei, Brígida, já vi você aqui, minha linda. Boa noite! A hora que eu mais gosto é a hora que chega às lives, gente. O amor! Que delícia compartilhar um assunto que a gente ama tanto. Feliz noite! Olá, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos, né? Vamos falar um pouquinho novamente de micro-orquídeas, né? Muito obrigada por você estar aqui comigo de novo. Eu já conversei muito no WhatsApp com você. É o que você falou. A gente sente muito que foi uma live tão maravilhosa, mas às vezes a gente fica refém da informática. Ainda mais eu que já estou aí idosa. Que é isso? Mas acontece mesmo, não tem jeito. A gente fica refém dessa tecnologia e às vezes alguma coisa ali não dá certo e acontece. Pessoal, os coraçõezinhos, manda essa live pro pessoal aí com o aviãozinho, que o Roberto tem um domínio muito grande de micro e assim a live vai ser sensacional. Vamos ver. E Roberto, conta o pessoal da onde vem todo esse conhecimento das micro-orquídeas, esse gostar, né? Essa é verdade, né? A gente acaba se apaixonando muito pelas micro-orquídeas. E eu comecei, como a maioria de vocês, né? A gente começa ali com tudo, né? Começa nos híbridos, com as catleias, com essas plantas maiores, né? Então a gente vai ali numa exposição, vai no supermercado, acha aquela planta linda e maravilhosa, né? Uma planta diferente, acaba comprando, né? Aqueles híbridos, phalaenopsis, as catleias, né? E ali você vai começando a ter um gosto aí pelas orquídeas de uma forma geral, né? E depois aí eu comecei através de um amigo, né, o Mário, cheguei o Mário e o Marcos, né, foram dois na verdade, e cheguei a ter um conhecimento maior aí em cima das micro-orquídeas, né, porque eles me presentearam com uma barbosela, né, e tinha uma platysteris ali no meio, uma planta muito pequenininha.
E ela é uma Cattleya em miniatura. E aí, quando eu vi isso por uma lente de aumento, eu fiquei apaixonado por micro-orquídeas e comecei ali a cultivar micro-orquídeas aos poucos, né? Depois eu peguei as minhas grandes orquídeas, dei de presente tudo para minha mãe e fiquei com as micro-orquídeas, né? E comecei a minha coleção aí de micro-orquídeas, né? Hoje já com um número considerável de espécies, né, de vários gêneros, vários locais aí do mundo, né, e isso já com uma coleção bem diversa, né, e bem bacana mesmo, né. Você trouxe aí pra gente ver, Roberto, algumas? Ah, tem bastante coisa, trouxe bastante coisa, né, então aqui tem algumas que estão floridas, né, algumas micro, eu vou mostrar as micro primeiro, né. Então aqui é um Zigotácea leniana, né? Então ela está aqui florida, né? Então uma planta bem pequenininha. E normalmente o pessoal me pergunta muito, como que a gente sabe o que é uma micro-orquídea, né? Então a micro-orquídea, como que é a classificação? É uma classificação que a gente tem dentro do hobby, né? Não é uma classificação da ciência, é uma classificação artificial para a gente ajudar a identificar o que é uma micro-orquídea. A micro-orquídea ela tem que ter uma flor com menos de 1 centímetro e a planta, né, a folha e o bulbo, ela tem que ter no máximo 5, no máximo 6 a 7 centímetros, no máximo, entre a folha e o bulbo. E a flor não pode passar de 1 centímetro. Então aqui a gente tem uma micro-orquídea. Agora, quando a gente pega uma planta que ela já é maior, como essa daqui, apesar da flor ter aproximadamente 1 centímetro e pouco, ela não é uma micro-orquídea, ela é uma orquídea pequena, né? Então essa daqui que é uma micro-orquídea. São essas que são consideradas as micro-orquídeas. Essa daqui é um Zigotácea leniana, né? Aqui a gente tem Roberto, uma outra. Então tem a micro-orquídea, depois a orquídea pequena. A média orquídea, depois a grande e as orquídeas gigantes. Então a gente coloca como 5 classificações, né? Então micro, pequena, média, grande e as gigantes. Beleza. Né? E essa daqui é uma outra orquídea pequena, né? Que a gente tem uma micro-orquídea, aliás, né? Uma outra micro-orquídea. Essa daqui é um Chinoctis scolopendra, né? Então você veja a florzinha tem menos de 1 centímetro e aqui ela é uma monopodial, né? Então ela já tem um crescimento aí constante, né? Diferente das outras, né? Simpodiais, né? Vamos dizer assim. Você Olha quer só mostrar que coisa como bacana. você está amarrando aí? Olha, essa daqui normalmente, essas orquídeas, né? Eu utilizo, esse daqui é um sanção do campo, né? Uma fatia de sanção do campo, aproximadamente aí 1 centímetro que ela tem, né? E aqui eu amarro ela com linha, né? Olha aqui, ó. Eu normalmente uso linha de poliéster, tá? Eu não gosto de utilizar algodão. Eu prefiro linha de poliéster que pelo menos ela mantém a planta aí firme até ela desenvolver as raízes, né? Que você pega algumas orquídeas como essa daqui, a Echinoctis, a raiz tem um desenvolvimento lento, né? Então ela demora para fixar. Então se você coloca um cordão de algodão, ele vai deteriorar antes da planta se fixar totalmente. Então, por isso que eu prefiro poliéster. E aí, depois que a planta está fixada, que nem essa daqui, se eu quisesse agora, eu cortava essa linha, tirava e a planta estava fixada tranquilamente. Você entendeu? descascou, né, o tronco? Não, esse daqui ele é o tronco, né? E ele é cortado fatias dele, né? Fatias na transversal, né? Então ele fica com a cerne, a vista muito maior. Ele não está descascado, ó. Você vai ver que aqui ainda tem a Aí casca não dá. dele, ó. Então são fatias na transversal. É um pouquinho mais grossa, mas assim, depende muito, mas é linha normal. Eu uso linha normal de poliéster, né? Ó, essa daqui, ó, você vai ver que é uma linha bem fininha, ó, não dá nem praticamente para ver, ó. É uma linha bem fininha, né? Roberto, Esse daqui quando a linha chega a arrebentar, já enraizou? nem sempre, porque o que acontece? Quando é linha de algodão, ela pode arrebentar antes dela enraizar. A linha de poliéster, ela não arrebenta, tá? Então depois você vai ter que cortar e tirar ela. Entendeu? Então, por isso que no caso da linha de poliéster, eu prefiro porque, olha,
Essa planta eu já tenho há vários anos, é uma Acianthera recurva, né? Ó, tá toda florida aqui, ó, cheia de flores, ó. Tem vários anos, ó como é que ela tá toda enraizada. Se eu quisesse hoje cortar essa linha, eu poderia cortar, mas não tem problema também se você deixar. Não vai fazer mal nenhum para a planta, entendeu? Então não tem problema nenhum você deixar. Se quiser, pode cortar ou não, tá? Então, olha, essa daqui já tem vários anos. Essa daqui também é uma micro-orquídea. É uma Acianthera recurva, né? Você colocou musgo nessa aí? Olha, essa daqui, você vê, ó, a planta ela tá aqui embaixo, né? Tá toda aqui embaixo, ó, mas o musgo eu coloquei aqui, ó, do lado dela só um pouquinho de musgo, uma quantidade bem pequena de musgo. Porque vai depender da espécie. Tem espécie que precisa, né? No caso essa daqui, para ela se adaptar, eu coloquei um pouquinho de musgo aqui para ela se adaptar. Essa daqui já não precisa. Então você tem que saber quais são as espécies que precisa de um pouco aí de esfagno para você poder fazer a adaptação dela, como tem outras que também não precisam. Tá? Então não são todas as espécies que você tem a necessidade de colocar um pouco de esfagno para que ela enraize. Tá? São só algumas. A gente sabe que as espécies de orquídeas são mais ou menos 35 mil, fora uns 100 mil híbridos. As micro-orquídeas estão dentro dessas 35 mil orquídeas? Sim, sim. E provavelmente a gente pode se dizer assim, sem errar muito, tá? Em torno aí pelo menos de uns 30 a 40% ou até mais, seja aí de micro-orquídeas ou orquídeas pequenas, entendeu? Então é uma quantidade muito grande, é verdade. Porque, assim, quando a gente pega alguns gêneros, que nem a subtribo Pleurotalidine, né, onde que entram aí Pleurotalis, Stelis, Lepantes, todos esses gêneros, seguramente você tem aí em torno, olha, sem errar muito, umas 5 mil a 6 mil espécies, né, só de uma subtribo. Sem falar aí de bulbofilo, de dendróbio, de epidendro, de quiloquistas, só de Pleurotalidine, só de Pleurotalis. Né? Você tem em torno de umas 5 mil, se eu não me engano, 5.400 espécies diferentes. Então, só de Pleurotalidine já tem aí em torno dos 15% desse número, né? Sem contar o restante todo aí de outros gêneros, né? Você falou que o pessoal, aí você fez assim, 5 passos para cuidar de micro-orquídea. Você quer começar do primeiro? Então vamos lá, né? Por quê? Que normalmente assim, a gente tem aqueles, como eu falei para você, né? A gente tem aqueles 5 passos para o cultivo de orquídea. Mas importante, antes da gente entrar dentro desses 5 passos, o que a gente sempre fala, a questão do conhecimento, a gente buscar informação com relação às orquídeas, né? Então a gente lê bastante aí para que a gente possa entender e conhecer as espécies que a gente vai adquirir ou que a gente já tem no nosso orquidário, que elas precisam. Uma outra questão, a gente precisa conhecer o nosso orquidário, conhecer o nosso espaço, conhecer o que ele tem. Se ele tem, se ele é um espaço que ele tem muita luminosidade, pouca luminosidade, se ele é seco, se ele tem bastante umidade, se ele tem pouca umidade, se tem muito vento. Então a gente tem que conhecer o nosso ambiente, onde que a gente vai colocar orquídeas. E aquela questão que a gente tem que conhecer também o quanto a gente tem de tempo e como que a gente faz o cultivo das orquídeas, né? E aquela grande questão, né? Se a gente tem a questão de ser um cultivador de orquídeas ou um acumulador de plantas, né? Para que a gente possa aí ter sucesso no cultivo, a gente tem que deixar essa questão de acumular plantas e sim começar a ser um cultivador de plantas ou cultivador de orquídeas, um orquidófilo realmente, né? E quando a gente entra dentro desses 5 passos, né, como a gente falou, porque o que aconteceu na verdade? Informação sobre orquídeas e principalmente sobre micro-orquídeas, a gente tem bastante quando a gente entra na questão botânica. Então, informação de gênero, espécie ou da onde que ela vem. Mas as informações de cultivo, elas são muito poucas, né? A gente não tem informação de cultivo. Como que eu vou cultivar uma micro-orquídea ou como que eu vou cultivar uma orquídea? Em cima disso,
eu desenvolvi aí uma técnica, são 5 técnicas, os 5 passos, né, para que a gente possa ter aí sucesso no cultivo das orquídeas, né, não só de micro-orquídeas, mas de orquídeas de forma, não só micro, como orquídeas de uma forma geral, né? E o primeiro passo que eu coloco sempre é a questão da padronização. Então a gente tem que ter a ciência de padronizar tanto as plantas quanto o nosso cultivo, né? Então como que a gente padroniza as plantas? Então quando a gente conhece, né, a gente vai buscar informação sobre as plantas, então aquelas plantas que são de ambiente mais seco, aquelas plantas que são de ambiente mais úmido, então a gente separar essas plantas, porque muitas vezes a gente tem uma planta como essa, que é uma planta de um ambiente um pouco mais seco, né, que são uma planta rupestre, a gente não tem como cultivar essa planta no mesmo ambiente que a gente vai cultivar essa planta, um bulbofilo, né? Porque esse bulbofilo é de uma região um pouco mais úmida, uma região de floresta. Ele gosta de mais umidade. Se eu cultivar essas duas plantas no mesmo ambiente, provavelmente eu vou ter problema. Então eu tenho que separá-las dentro do meu ambiente. Mas muitas vezes, assim, o que é separar? Dentro da bancada de cultivo que eu tenho, de um lado da bancada eu vou colocar as plantas que gostam de um ambiente mais seco e do outro lado colocar as plantas de um ambiente mais úmido. Porque só com a minha regulagem de rega eu já consigo manter aí essas duas plantas dentro do meu ambiente. E também a questão do substrato. Então essa planta aqui eu cultivo no vaso de barro, no vaso de plástico. O substrato que eu utilizo é casca de macadâmia, um pouco de esfagno, carvão e brita no fundo para drenagem. Essa daqui eu já cultivo só com brita, né? Semi-hidroponia, mas é só com brita. Então o que eu faço? Essas plantas elas ficam de um lado do orquidário. Essas já vão ficar de um outro lado. Porque eu já fazendo essa padronização de cultivo e fazendo essa separação das plantas, padronizar, colocar todas as plantas que eu cultivo da mesma forma de um lado ou que gostam de um mesmo clima, nisso eu já elimino vários tipos de problema com relação a cultivo e facilita o meu dia a dia com relação a regas, principalmente, né? Porque as plantas que elas gostam de ter mais rega, eu vou conseguir regar com mais frequência. E as que precisa de menos rega, eu vou pular as regas aí que eu vou fazer no caso dessa. Se essa eu vou regar com mais frequência, aquela eu já vou regar com uma frequência muito menor. E principalmente também quando a gente vai cultivar em madeiras, né, principalmente plantas de madeira, a gente também não pode colocar as plantas de madeira junto com as plantas que eu cultivo de vaso. Por que isso? Porque se eu colocar essas plantas, provavelmente eu vou ter que ter uma frequência de rega muito maior. E se eu regar essas plantas, né, e as de vaso com a mesma frequência, provavelmente eu vou ter esse substrato encharcado a todo momento. Então eu posso começar a ter problema de fungo, de bactérias, e essa planta acabar sofrendo. E se eu for regar as plantas, levando em consideração só as que eu tenho no vaso, com certeza essas vão desidratar e vão morrer. Então por isso que é importante, dentro do meu orquidário, eu padronizar as plantas, né? Então aquelas plantas que gostam de um clima mais quente, ou de um clima mais frio, ou de um clima mais úmido, eu separá-las dentro do meu orquidário, e também com relação à forma de cultivo. As plantas que eu cultivo em madeira, eu coloco numa parte de orquidário, a que eu cultivo no vaso de plástico com substrato mais úmido na outra parte do orquidário, e as plantas que eu cultivo de uma forma com substrato um pouco mais seco, de um outro lado do orquidário. Fazendo isso, Ana, a gente já resolve muito dos nossos problemas aí, principalmente com relação ao trato, você né? já acerta muito mais rápido, né? A chance de acerto é bem maior. É bem maior, né? Porque muitas vezes, assim, a gente tem o hábito, né, de comprar plantas e ir colocando todas dentro do orquidário, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Tudo é orquídea. Tudo é orquídea, só que não é, gente. Ali a gente tem que tomar um cuidado, principalmente, assim, com essa questão dessa padronização. As plantas que a gente vai cultivar, vamos dizer assim, nesse cestinho...
Aí coloca tudo junto, e não pode. Então essas plantas, as plantas que a gente vai cultivar no Ai, deixa eu ver cestinho, essa de né? novo. Fala o nome dela para Essa nós. daqui, essa daqui é um ascocentro ampuláceo, variedade orange, né? Ela é laranja, né? Nossa. Então ela é bem bonitinha essa daqui, eu gosto bastante dessa, que essa é uma variedade que ela não é muito conhecida, né? Normalmente se conhece muito da ampuláceo, a tipo, né, que ela é roxinha, é lilás, é rosinha, né? Tem a variedade alba, né? Que é, opa, deixa eu ver se eu consigo tirar. Essa daqui é a variedade alba, né? Que são as mais conhecidas, né? E essa daqui é a variedade laranja, né? Que pouca gente conhece, ele já é bem menos conhecida. Mas as duas são ampuláceo, são ascocentro ampuláceo, né? As suas, a maioria são importadas, né? Eu tenho aí um plantel muito grande de plantas nacionais também, tá? Então aí a minha coleção, a base da minha coleção, a minha coleção particular, ela é plantas brasileiras, né? Então aí cerca de 80% da minha coleção particular são plantas brasileiras, mas aí também o meu comércio, né, que eu tenho um orquidário comercial também, então a comercialização das plantas no orquidário Roberto Martim são de plantas importadas. Então, coleção tem muita coisa nacional, mas para comércio, né, para comercialização, aí é só plantas importadas. Eu não comercializo plantas nacionais, né? O pessoal quer muito coisa diferente, né, Roberto? Sim, tem bastante coisa diferente. E aí depois, né, a gente falou do primeiro passo, o segundo passo é a luminosidade, né, Ana? Porque muitas vezes, assim, o pessoal que cultiva micro-orquídea, quando a gente vai começar a cultivar micro-orquídea, a gente pensa que a micro-orquídea, como é que cultiva a micro-orquídea? Você tem que colocar na sombra. Não, gente, não é na sombra, né? Toda orquídea, ela precisa de luz, inclusive as micro-orquídeas, né? Então a gente tem orquídeas que elas precisam de uma quantidade maior de luz, mas também tem orquídeas que precisam de uma quantidade menor de luz. E com as micro-orquídeas não é diferente. Então, assim, quando a gente pega algumas plantas, como essa daqui é uma recurva, ela já precisa de bastante luz, né? Então ela tem que ter uma luminosidade aí em torno de 50%, 60%, porque senão ela não floresce, né? Então ela precisa ter luz, né? Quando a gente já vai entrar para dentro das Phalaenopsis, né? Então, como aqui a gente tem, essa daqui é uma Phalaenopsis parish, como essa daqui, ela já precisa de uma luminosidade em torno de uns 80%, já é uma luz difusa, ela não precisa de tanta luz, né? Então, o que é importante? A gente conhecer quais são as espécies que precisam de mais luz e quais são as espécies que precisam de menos luz. Mas todas elas precisam de luz, né? Todas as micro-orquídeas precisam de luz. E esse é um grande problema que normalmente se erra muito no cultivo de micro-orquídeas, que se pensa que ela não precisa de luz. Entendi. E pelo contrário, ela precisa, e muitas espécies, né, precisam de bastante luz, porque se não tiver luz, ela não floresce. Então, pelo menos aí, em torno de 50% de luminosidade, algumas espécies precisam, né? Esse daqui também é um dendróbio, ó. Se ele não tiver luz, né, o Capituliflora, se ele não tiver luz, ele também não floresce. Então, essa é a grande questão. E aí, muitas vezes, o pessoal pega uma micro-orquídea e coloca dentro do orquidário dele, mas coloca na parte sombreada. Então a planta cresce, fica aquela planta enorme, né? Um verde muito escuro, as folhas se desenvolvem bastante, mas nada de floração. Por quê? Porque a luz não está sendo suficiente para o desenvolvimento dela. Um outro erro, né? Se pega as micro-orquídeas e se coloca no espaço que está sobrando no orquidário. Então ele pega duas plantas grandes, coloca uma do lado da outra, e aí aquele espaço, aquele buraquinho que sobra, ele coloca uma micro-orquídea. O que vai acontecer?
as duas plantas grandes fazem sombra para a micro-orquídea pequena. E ela não se desenvolve, e muitas vezes ela chega até a morrer, porque pode pegar um fungo, pode pegar alguma bactéria. Por quê? Porque não está tendo uma ventilação suficiente, não está tendo luz suficiente e ela pode acabar morrendo, né? Então, tem que ter luz também para as micro-orquídeas, né? Então, essa questão que a gente tem que observar sempre, a luminosidade para as micro-orquídeas é necessário. Como Né? que é a irrigação das micro-orquídeas? Aí a gente já entra também dentro do que eu falo também das regas, né? Que aí já seria um outro passo também na questão do cultivo da micro-orquídeas. Porque normalmente a micro-orquídea, ela não gosta de ficar com o pé molhado, né? Ela não gosta de ficar molhada durante muito tempo. E é um outro erro que normalmente se tem. Porque, eu cultivo micro-orquídea, eu tenho que molhar ela toda hora, eu tenho que jogar água nela toda hora. Não. A micro-orquídea, ela depende de umidade, mas da umidade do ambiente. Não é ficar molhada o tempo todo. E esse que é um dos grandes segredos do cultivo de micro-orquídea. Você tem que, dentro do teu espaço, do teu orquidário, você tem que conseguir fazer com que ele consiga segurar a umidade ambiente. Não adianta você ficar molhando toda hora a micro-orquídea, porque aí você vai ter um problema muito sério com fungo. Né? Então você precisa, claro, fazer a rega normal, no tempo do calor você vai ter que regar mais vezes, é normal, mas essa umidade tem que ter uma umidade ambiente dentro do teu orquidário. E esse é um dos segredos, né? E às vezes você fazendo só uma questão de você fechar o teu orquidário nas laterais com sombrite, e fechando a parte superior também, você já consegue ter ótimos resultados para segurar a umidade dentro do teu orquidário. E com isso fazer com que as plantas se desenvolvam muito bem. Porque é o grande segredo, é manter a umidade ambiente dentro do teu orquidário. Né? Então, muitas vezes você é obrigado também a usar alguns artifícios, né? Vai fechar ele lateralmente. Uma coisa que eu faço bastante também dentro do meu orquidário, na parte superior, né? Então eu não coloco, eu coloco ou plástico difusor ou um sombrite, mas eu nunca coloco os dois grudados, né? Sempre com espaço de pelo menos uns 20 a 30 centímetros, porque forma um colchão de ar aqui. Esse colchão de ar, ele já consegue segurar tanto a parte de calor, né, dá uma diferença muito grande de calor, já dá uma diferença em torno de 3 a 4 graus de diferença, é pouco, mas para a planta faz uma diferença muito grande. E esse colchão de ar evita também que a umidade ela saia de dentro do orquidário, porque o vento que bate não deixa com que essa umidade saia. Então ela fica circulando dentro do orquidário e a parte de cima, o vento que bate, ele também faz uma barreira para que essa umidade não saia. E isso acontece também nas laterais. Então com isso você consegue manter a umidade dentro do teu orquidário. E aí é o que a micro-orquídea precisa. Precisa da rega? Precisa. Mas não é regar toda hora, não é molhar toda hora. Né? Ela precisa, e tanto a gente regar e conseguir manter essa umidade dentro do nosso orquidário. Como o vento seca as plantas? Seca muito, então por isso que eu sempre comento, gente, uma dica, coloca, aqui na minha casa eu tenho um problema muito grande com vento sul, né? Então o que eu fiz? Aonde que bate o vento, eu coloquei um sombrite e coloquei um plástico difusor. Então o que acontece? Esse vento ele já não bate, já não fica lambendo as plantas ali toda hora e secando rapidamente o ambiente. E aí eu consigo manter essa umidade dentro do meu orquidário. E aí o que eu faço? Todas as laterais, inclusive a frente, ela é fechada de sombrite. Porque esse sombrite, ele é uma barreira, o que acontece? O vento do lado de fora, ele bate nesse sombrite e fica circulando, ele fica batendo. E o vento e a umidade que está aqui dentro, ela tenta sair, mas como o vento bate, ela retorna para dentro do orquidário. Então ela fica circulando dentro do orquidário. E aqui eu consigo manter essa umidade maior dentro do orquidário. Então um simples sombrite na lateral, muitas vezes já vai ajudar bastante aí com a umidade, para a gente manter a umidade dentro do nosso orquidário.
né? Acho que a gente já falou de 3 passos, não já? Né? A gente falou aí da luminosidade, da padronização, da luminosidade, e pode-se dizer que a gente falou da rega também, porque aí a gente entra com a questão da umidade ambiente. E aí uma outra questão também é a ventilação. Tá? Então é uma questão aí que eu sempre comento muito com todos, né? Que a questão da ventilação, porque é aonde que entra a questão do acumulador de plantas, né? Porque o que, que a gente faz? A gente vai comprando planta, então a gente compra uma planta, a gente tem dentro do orquidário. Ah, cabe mais uma planta, então você vai lá e coloca mais uma planta. Aí você fala, ah, cabe mais uma, aí você vai, aperta e compra mais uma planta. E aí você vai colocando todas elas grudadinhas. E aí o que, que acontece? Você acaba com essa circulação que tem entre as plantas. E as plantas, elas precisam dessa circulação de ar. Porque com essa circulação de ar que ela tem, elas secam, né? Ela acaba secando muito mais rápido, né? Então quando a gente faz a rega, essa ventilação, ela acaba secando, ela seca mais rápido. Eu já evito muito tipo de problema de fungos, né? E esse espaço que eu deixo entre as plantas, ela acaba sendo uma barreira, né? Principalmente para a questão de propagação de algumas doenças, né? Então, ou questão de fungo, ou questão de cochonilha, questão de pulgão, porque se as plantas estiverem todas encostadinhas, uma do lado da outra, fica fácil deles passarem de uma planta para outra. Mas quando eu deixo elas um pouco separadas, com espaço entre elas, esse vento, né, essa circulação de ar que existe aqui, ela se torna uma barreira natural para que essa propagação não aconteça rapidamente. Dá tempo aí de você observar Roberto, e serve você ali para tudo quanto é controlar. planta, né? Isso serve para tudo quanto é planta, né? É que a gente entra naquela questão, né? A gente sai comprando e sai colocando planta dentro do nosso orquidário. E se a gente tem um orquidário que cabe 100 plantas, coloque 100 plantas. Não coloque 200, não coloque 300, não coloque 400. A cada real que você investe numa planta, então você comprou uma planta, você gastou 100 reais numa planta, pegue esses 100 reais e invista na estrutura do teu orquidário. Porque isso vai te dar um retorno muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje, né, que eu faço live todos os domingos também às 11 horas da manhã, uma das seguidoras, né, ela passou para mim e falou assim, olha, Roberto, aquilo que você falou de investir, eu fiz. Eu comprei um higrômetro também para dentro do meu orquidário, e isso resolveu e muito o problema que eu tinha de rega dentro do meu orquidário. Eu comecei a observar melhor aí a hora certa de regar as minhas plantas. Então é isso, gente. Comprou uma planta, investiu 100 Explica reais, para o investiu pessoal o que é o 200, né? aparelho. O higrômetro, ele é um aparelho que ele mede a umidade do ar, certo? Então, dentro do orquidário, ele coloca esse aparelho dentro do orquidário e com esse aparelho você consegue saber quanto que está de umidade dentro do teu orquidário. Então, muitas vezes, ali, dependendo das plantas que você tem, quando essa umidade chegar ali em torno de 60, 70, 60, 55, 60%, a hora de você regar novamente, né? Então, você consegue regular melhor o momento certo de você fazer a rega, que muitas vezes, que nem aqui em São Paulo, choveu bastante esses dias, né? Então, assim, se a umidade do ar está alta, em torno de 80%, você não precisa regar as suas plantas, né? 80, 90%. Só se realmente elas já estiverem secas. A umidade baixou, você vai lá e rega as suas plantas. Então, isso que é o importante, né? Esse aparelho te ajuda e te mostra qual o horário certo, qual o momento certo de você conseguir regar, e você tem que regar as suas plantas, né? Sim. E aí uma outra coisa, né, bem interessante, né, da questão da ventilação. As plantas, a ventilação que a gente diz, né, a ventilação é o espaçamento também entre as plantas. Porque muitas vezes, né, existem plantas que se desenvolvem mais rápido e plantas que se desenvolvem de uma maneira mais lenta. Então, se eu coloco essas plantas assim, muito grudadinhas uma do lado da outra, a planta que se desenvolve mais rápido, ela vai crescer rapidamente e vai acabar roubando aí, no caso, a luz da planta que se desenvolve de uma maneira mais lenta.
E aí o que que acontece? Muitas vezes essa planta vai acabar minguando, com o passar do tempo ela vai definhando e aí ela acaba até morrendo. E você não percebe, porque você acaba no teu dia a dia, você deixa de observar esses detalhes. Então, por isso que é importante ter esse espaçamento, para que tenha tanto essa circulação de ar, como você respeite o espaço de cada planta com relação à luminosidade também. Né? Isso é muito importante. Né? Cada planta ter seu espaço é muita saúde. Até agora, o ser humano, nós vamos ter que ter um espaço um entre o outro, né? É verdade, é verdade. Então, e as plantas também não é diferente. Né? Elas precisam desse espaço, tanto pela questão da luminosidade, a questão que a gente falou aí, de ter essa circulação de ar para que ela seque rapidamente, né? Porque se ela não secar rápido, ficar acumulando muita água, às vezes ela vai ter aquele problema que a gente sempre enfrenta, a questão do fungo, né? Ele acaba proliferando e se desenvolvendo muito rapidamente das nossas plantas, né? Então, isso é necessário que tenha essa circulação de ar. Então, como a gente falou, primeiro a padronização, a luminosidade, a ventilação e as regas, né? Então, isso são muito importantes. A rega, muitas vezes, né, a gente vai voltar um pouquinho para falar em rega, o que é importante também? A gente tomar um cuidado de regar as plantas quando ela tem sede, né? Não ficar regando à toa. E como que a gente descobre quando a planta está com sede, né? Essa é a grande questão, né? Não tem segredo, gente. É o dedinho, é a ponta do dedo. É ir lá na planta, colocar o dedinho no vaso da planta, é pegar a planta, ver se o substrato já está seco, né? Mesmo na madeira, olha como é que está o substrato, aquelas plantas que você planta no lequinho, você ir lá, colocar o dedinho, ver como é que está o esfagno, e a partir daí você consegue tiver seco, secou, aí é o momento de regar. Não ficar regando à toa, né? Porque ali você pode, a planta a orquídea, né? Ela morre muito mais fácil pelo excesso de água do que pela falta de água. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. É uma das plantas mais resistentes que tem, né, Roberto? É uma das plantas mais resistentes que tem. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado qual que é o horário e o momento. Olha, porque assim, o grande problema vai ser assim, como que é o cultivo da tua orquídea? Então, se você cultiva a tua orquídea em madeira, a tua frequência de rega vai ser muito maior. Se você cultiva ela no vaso... Essa foi a que eu mais gostei, aquela outra. Essa daqui? Nossa. Escalopendre? Essa daqui é muito bacana mesmo, eu gosto muito dessa planta aqui. Se você cultiva uma planta que um substrato, você utiliza casca de macadâmia, carvão, casca de coco, então ela já tem aí, ela segura uma umidade de uma forma média. Então você já vai regar com um pouco de... a frequência ela já vai ser um pouco maior. Ah, mas eu cultivo só com esfagno. Aí você já vai ter que regar menos vezes. Por quê? Porque o esfagno segura mais a água. Não, eu digo a quantidade. A quantidade não tem, você molha. E para você ter uma ideia, eu rego minhas plantas com uma mangueira, né? Com bico difusor. Então eu uso a mangueira, né? Quando eu vou fazer adubação, aí eu tenho uma bomba, né, que eu utilizo para fazer adubação, mas eu encaixo um bico de mangueira ali da mesma forma. É com bico de mangueira que eu utilizo. Adubação para nós, Roberto? A adubação já é o quinto passo, né? Já é aí para a gente finalizar essa parte, né? Depois você fala de praga e doença. Vamos lá. Então, a adubação, gente. A adubação, o que é importante que a gente conheça da adubação? Primeiro, o que é a adubação, né? Então, e o que a adubação não faz? O que a adubação é? Ela é um complemento alimentar para a planta. Ponto. Só isso que ela faz. Ela complementa a alimentação da planta. É isso. Tá? Agora, o que a adubação não faz? A adubação ela não corrige erros de cultivo. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela não presta atenção na luminosidade, ela não presta atenção na ventilação, ela não presta atenção na regra, ela não presta atenção na padronização. E aí ela acredita que com o adubo ela vai corrigir todos esses erros de cultivo.
Então a adubação ela não corrige erro de cultivo. A gente precisa aí ter essa mente, né, ter isso em mente, que o adubo ele é um complemento alimentar para a planta. Né? Então essa é a grande questão. E no caso do adubo, o que é importante que esse adubo tenha, né? E que normalmente, para você ter uma ideia, quando eu comecei a lidar com orquídeas, eu utilizava quatro tipos de adubos diferentes. Eu utilizava um adubo aí, um 20-20-20, utilizava um adubo aí com micronutrientes, utilizava um adubo à base de cálcio, né? E eu usava um adubo aí também com o complexo B. Então eu usava 4 tipos de adubo diferentes. E isso era uma questão aí muito trabalhosa, né? Porque você tem aqueles protocolos de adubação, uma semana você faz um, uma semana você faz outro, e ali muitas vezes você acaba se perdendo, né? E aí o que acabou acontecendo? Eu acabei desenvolvendo um adubo para as micro-orquídeas, né? Ele é um adubo completo, onde que ele tem todos os macronutrientes. O que é importante? Ter pelo menos os 6 macronutrientes, a gente ter os micronutrientes, e dentro desse adubo eu tenho 3 hormônios vegetais. Então é uma alimentação completa para a planta, né? Porque a gente precisa, como a planta é como um ser vivo, né? Então ela precisa ter uma alimentação balanceada e variada, então ela precisa ser completa. Né? Então não adianta assim, o ser humano, ele precisa também de proteína, ele precisa de frutas, precisa de verduras, então não adianta ele ficar comendo só arroz, né? Não vai adiantar, ele vai precisar de proteína, ele precisa ali também de frutas, de vegetais, e a mesma coisa a planta. A alimentação ela tem que ser o mais completa possível, né? Se você não tem um adubo completo, você utiliza ali vários adubos diferentes, então o que é sempre bom observar? Que ele tenha todos os macronutrientes, né, que os macronutrientes, na verdade, todo mundo só fala de 3, né, mas na verdade são 6 macronutrientes, são 9 micronutrientes também que a gente tenha, e assim essa complementação que a gente tenha com alguns hormônios, né, que ajudem o enraizamento e também a floração e o desenvolvimento da planta, né. Essa parte é muito importante que a gente sempre observe, né. Essas coisas, né? Eu não entendi. Indobutil. Picotou. Oi? Você está falando de ácido giberélico, indobutílico, essas coisas? Isso, né? Então, assim, o que a gente tem? Assim, tem vários tipos de hormônios, né? Que a gente acaba tendo as citoquinas, né? A gente utiliza também as citoquinas, né? Que ajuda aí no desenvolvimento, no enraizamento aí das plantas, né? Então, isso que é o interessante, que a gente tem aí uma alimentação o mais completa possível para que essa planta aí possa se desenvolver. E no caso das micro-orquídeas, o que é interessante também? Se você usa a adubação tradicional, você nunca utilize a quantidade recomendada na embalagem. Principalmente esses adubos, do tipo 20-20-20, o Peter, sempre use pelo menos aí metade da dose recomendada ou 1/3 da dose recomendada, tá? Porque as micro-orquídeas elas são muito sensíveis a esse excesso de adubação, né? Então, vamos dizer, se na indicação, no adubo 20-20-20, é uma colherzinha de café para 1 litro de água, uma colherzinha de café você vai usar em 2 ou 3 litros de água, tá? E não tem a frequência de adubação, ela a cada 15 dias. É o suficiente aí para as micro-orquídeas, tá? Então, é normalmente assim que eu utilizo aí o processo de adubação das minhas plantas, né? Ô, Roberto, eu falo que muito importante na adubação é isso, é você ter uma frequência, que às vezes o pessoal começa a adubar, depois deixa o adubo para lá e deixa para lá, né? Essa que nem acontece. É importante. Né? Porque que nem aconteceu no orquidário, a gente estava conversando sobre isso, uma mulher foi lá, comprou o adubo, né, e utilizou o adubo. E aí chegou, depois de 6 meses, chegou no orquidário e falou assim, olha, eu usei o adubo, mas eu não estou vendo muita diferença aí nas minhas plantas, né? Mas como que a senhora fez? Eu comprei, quando comprou eu apliquei. Mas e depois?
Ah, não apliquei mais, já fazia 6 meses, né? Então, não adianta você aplicar uma vez e não aplicar mais. Você tem que ter uma frequência e uma sequência. A planta ela acaba sofrendo muito mais se você não tiver essa frequência. Ah, você dá a alimentação para ela, aí depois você demora 2, 3 meses para dar novamente. Você acaba gerando um estresse na planta, né? Então, por isso que é importante você ter tanto a frequência e a sequência de adubação, né? Isso é importantíssimo, né? Como que é a E, questão divisão de torceira, né? a divisão das plantas, normalmente das micro-orquídeas, é por corte, né? Então você acaba fazendo a divisão das plantas, né? Então, vamos dizer assim, elas vai crescendo, né? Desenvolvendo, e através do tubo, quando ela tem pelo menos 2 frentes diferentes, né? Aí você consegue fazer a divisão, né? Algumas touceiras você vai lá e divide, né? Então, normalmente, a maioria das micro-orquídeas nacionais, né? A gente não tem ainda uma reprodução in vitro, né? Pela questão comercial aqui no Brasil. Então, a reprodução delas, a gente não tem de uma maneira aqui feita pelos laboratórios ou orquidários aqui no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é simplesmente tem que ser divisão de plantas, são cortes ou divisão de plantas. Já as plantas importadas, não, aí já a grande maioria delas já é reproduzida in vitro, né? Então isso fica muito mais fácil, né? Então, você tem mudas aí que você pode estar adquirindo, né? Mas no caso das nacionais ainda é a questão da divisão mesmo, né? Por E isso que eu entendi. comercializo só mais as importadas, né? Porque eu tenho certeza aí que são plantas que foram desenvolvidas em laboratório, né? Não foram Entendi. coletadas na natureza, né? E é problema. E Quando isso é que um eu tenho problema. que trocar o substrato dessas de vasinho ou no toquinho? É, vai depender muito do tipo de substrato que você utiliza, né? Então, vamos se dizer, quando a gente utiliza no vaso de plástico, né, a gente acaba utilizando o esfagno, a vida útil do esfagno vai ser de aproximadamente uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, né? Se a gente utiliza a casca de macadâmia ou chips, né, de pinos, né, ele tem uma duração em torno de 2 a 3 anos. E quando a gente entra com brita, em torno de uns 4 a 5 anos. Ah, mas a brita não deteriora, mas ela acumula sujeira. Então, a partir de uns 5 anos, eu tenho que tirar ela, limpar o vaso e colocar um novo substrato ali também na planta, né? Então, essa que é a questão. Quando a gente fala mais em madeiras, né, aí a vida é enquanto a madeira resistir. Tem plantas que a gente consegue aí ter, se a gente trabalhar com madeiras mais duras, né, tem plantas que a gente vai ter aí, às vezes, por 4, 5, 10, 15 anos aí, uma planta numa madeira. Então, por isso que hoje, a maioria das minhas plantas, cerca de 80%, 85% das minhas plantas, são todas em madeira. Porque aí eu trabalho normalmente com madeiras mais duras, madeiras mais resistentes, e aí eu não tenho que ficar mudando o substrato da planta toda hora. Uma planta como essa daqui, Ana, ela já está plantada aqui aproximadamente há uns 3 anos, de 3 a 4 anos. E Tá se fosse num perfeitinho. vaso, já seria a hora de eu trocar ela, né? Mas na madeira não, aqui ela vai ficar ainda pelo menos mais uns 5 a 6 anos tranquilamente, né? Sem eu precisar fazer troca nenhuma. Ela vai crescer e vai se desenvolver muito bem. E quando a gente utiliza leques, né, de madeira, esses lequinhos de madeira, se for madeira de lei também, né, no caso, ela também aguenta aproximadamente aí de 6 a 7 anos, 8 anos, tranquilamente, e sem a gente precisar mexer. Então, por isso que hoje eu prefiro muito mais o cultivo em leques de madeira ou em madeiras, porque a vida da planta, né, sem você precisar ficar mexendo na planta, é muito maior, né? Sem você ter É. que ficar mexendo ou Aí você não trocando a mexe, planta aí toda não hora. atrasa, né? Nem o vegetativo e nem a floração. Porque a planta, normalmente a micro-orquídea, ela demora muito tempo para se desenvolver. Ó, você vai olhar uma planta dessa daqui, olha. Essa daqui é uma Rauliella silvana, né? Então você vê uma plantinha dessa daqui. Essa planta, não tô falando nenhuma mentira, que essa planta ela já tem em torno de 7 anos de vida.
tá? Adulta, comigo. Ela já tem em torno de 7 anos comigo. E olha o tamanho dessa planta. Se eu tiver que ficar mexendo nessa planta toda hora, ela nunca vai se desenvolver bem. E ela vai acabar perdendo essa planta. Então, quanto menos você mexer com as micro-orquídeas, é melhor. A tua probabilidade de você ter sucesso com o cultivo, ele acaba sendo muito maior, né? Então, aqui, olha, é uma planta que está aqui há 7, 8 Nossa. anos, um pedacinho E de as pessoas madeira, têm que olha só. entender que a micro-orquídea, ela desse tamanho já é adulta, né, Roberto? Ela é adulta, olha aqui a floração. Então, a floração plena, então aqui ela está com floração. É uma planta que floresce todo ano, aqui a haste floral antiga, ó, ela está seca, eu acabei de quebrar ela aqui, ó, a haste floral antiga, e ela floresce todos os anos. E é uma planta, olha aí, ó, Roberto, em qual plena praga saúde. ou doença que mais acomete nas micro-orquídeas? As micro-orquídeas, como elas são mais sensíveis, né? Então o grande problema maior que a gente tem é justamente a questão de fungos, né? Pelo excesso de rega e pela falta de ventilação das plantas. Porque aí o pessoal tende a acumular muita planta num espaço pequeno, né? E aí acaba faltando essa circulação de ar, essa ventilação, e acaba tendo aí muito problema de fungo. Então, o fungo é um dos principais problemas que a gente tem com as micro-orquídeas, né? O segundo seria aí as cochonilhas, né? Cochonilhas e pulgões. Então, esses também são aí, um problema muito sério, né? Principalmente aquela cochonilha peludinha, né? E a cochonilha cerosa. Então, são as duas aí que normalmente acometem mais aí as micro-orquídeas de uma forma geral. E também pulgão, principalmente na época de floração, né? Então, a gente tem um problema muito sério aí também com pulgões também. Mas tudo isso, quando a gente começa a mexer com micro-orquídeas e a gente respeita a questão da ventilação e respeita as regras, mantendo a umidade ambiente, para você ter uma ideia, eu tenho aqui dentro do meu orquidário, eu trabalho mais ou menos, devo ter aproximadamente aí em torno de 1.100 espécies de micro-orquídeas, tá? E tem um plantel muito bom. Então, o que acontece? Doenças aparecem, como em todo local, mas, assim, para você ter uma ideia, eu não tenho problemas de infestações dentro do meu orquidário, né? Com essa quantidade de plantas, essa quantidade de orquídeas, eu não uso defensivos nas minhas plantas, né? E eu não tenho problema com doenças nas minhas plantas. Nem de fungos e nem essa questão de cochonilhas de pulgão. Por quê? Porque eu respeito esse espaço, essa questão da ventilação, da luminosidade e o cuidado com a rega. Então eu não tenho esse tipo de problema. Mas aparece numa planta isolada. Então eu tiro aquela planta, cuido daquela planta e depois eu retorno ela tranquilamente. Mas eu não tenho alguns problemas que nem o pessoal fala assim, a cochonilha, está infestada no meu orquidário, eu tenho um problema de pulgão, está infestada no meu orquidário. E normalmente esse problema dá quando a gente começa a acumular muita planta num único espaço. Esse é um grande problema, né? Que é fungo, que é os três principais, fungo, cochonilha e pulgão. São os três que normalmente se acometem aí nas micro-orquídeas, né? Roberto, como que Agora, faz para o pessoal entrar em contato com você? olha, comigo, ele pode entrar em contato comigo através do meu site, né? Do meu site, o Orquidário Roberto Martins, né? Através aí do Instagram, Roberto Roberto Martins, _ 68, né? E também através do WhatsApp, né? 11, né? O meu DDD, e o telefone é 99187-8965, né? Então, essas formas aí que a gente pode entrar em contato comigo, né? E como eu estava te falando, né, esse daqui foi o adubo que a gente desenvolveu aqui com o pessoal de São Paulo, né? Que é um adubo aí para as micro-orquídeas, né? Já Serve voltado para aí as para as outras também, micro-orquídeas. Roberto? Olha, o que eu sempre comento, olha, o pessoal pergunta muito isso, serve, tá? Mas só que da dosagem que eu tenho de alguns ingredientes aqui
nesse adubo, muitas vezes para as orquídeas grandes você vai precisar fazer uma complementação. Para as micro-orquídeas ele é o ideal, tá? Mas no caso das orquídeas grandes, pode ser que você precise fazer alguma complementação. Tá? Mas no caso das micros, ele foi desenvolvido especificamente para micro-orquídea. Então a gente vai ter a adubação, ela é completa na questão das micro-orquídeas. Uma pessoa perguntou na caixinha se pode plantar duas no mesmo vaso. Duas orquídeas? Mini. E duas mini no mesmo vaso? Olha, eu sempre prefiro plantar espécies diferentes em vasos diferentes. Né? Então eu nunca misturo as espécies num único vaso. Eu prefiro plantá-las separadas. Por quê? As espécies, né, elas acabam sendo indivíduos diferentes e elas acabam competindo quando você coloca no mesmo vaso. E sempre uma vai crescer mais rápido do que a outra. Então uma vai acabar abafando a outra, ou uma vai ser dominante e a outra vai acabar definhando com o passar do tempo e vai acabar morrendo. Dificilmente você vai ter duas espécies ali se desenvolvendo no mesmo vaso e as duas vão ter harmonia. Né? Então uma sempre vai acabar sendo dominante e aí a que perder, né, vamos dizer assim, a que desenvolver de uma maneira mais lenta, ela vai acabar definhando e com o passar do tempo ela vai acabar morrendo. Entendi. Você acha que faltou a gente falar alguma coisa, Roberto, hoje? Olha, eu acredito que é o que a gente falou bastante coisa, né? Então eu acredito que assim Você mostrou tudo. Mostrei tudo aqui o que eu queria mostrar das plantas, né? O pessoal está perguntando se as micros são mais caras do que as maiores. Não, eu acho que assim, tudo depende, né? Tudo vai depender da exclusividade que você quer da planta, né? Porque hoje a gente vai falar de labiata. Vamos comprar uma labiata? Uma labiata você vai pagar 40, 30 reais. Se você for comprar uma planta pequenininha, você vai pagar em torno de uns 20 reais. Mas só que existem labiatas que custam 18, 20, 30 mil reais. Vai depender da exclusividade. E a micro-orquídea, você tem micro-orquídea que custa 20, 30, 40, 100, 200, 300 reais. Vai depender da exclusividade da planta, porque, como a gente falou, né, tem plantas que elas são muito mais delicadas. Então, quanto mais delicada e mais difícil a reprodução dessa planta, ela se torna mais rara. E ela sendo mais rara, cada vez ela tem essas plantas acabam tendo um preço maior, sem dúvida nenhuma, né? Então, nessas plantas que eu mostrei aqui para vocês, aqui eu tenho planta que custa em torno de pelo menos assim, 200 reais, 100 reais, 150, 20 reais. Então, vai depender muito da espécie e do tamanho da planta, né? Porque muitas vezes, né, a gente pega uma planta como essa, né? Essa planta aqui eu já tenho ela há vários anos. Se você for comprar uma muda dessa planta, você vai pagar em torno de 30 reais. Né? Mas se você for pegar uma planta desse tamanho, você vai pagar em torno de 150 a 200 reais. Então, tudo vai depender do tamanho da planta, como é que está a planta e o desenvolvimento da planta. O custo é muito relativo, né, Ana? Eles me perguntaram se pode colocar em uma rolha. Pode. Tem muitas pessoas que cultivam em rolha, né? Cultivam em rolha, cultivam em osso, plantam em pequenos pedaços de barro, de telha. Então, assim, o que acaba sendo para a micro-orquídea? Aquilo é um suporte, simplesmente para ela se desenvolver. A questão da rolha é que, como ela é um espaço muito pequeno, se a planta, conforme ela vai crescendo, aquele espaço acaba ficando pequeno para ela. Mas é possível cultivar tranquilamente. Eu conheço muitas pessoas do cultivo, e cultivo também algumas plantas em rolha, que acaba sendo como se fosse cultivar num pedaço de madeira como esse, né? Praticamente do tamanho, quase o tamanho próximo de uma rolha também. Amarra com a linha? Amarra com a linha, da mesma forma, você fura a rolha, né, com arame, né, aí você prende a planta, você vai prender ela com uma linha e você vai colocar um pouquinho de esfagno na base
da micro-orquídea para que ela possa se adaptar e começar a desenvolver. Né? Então, é possível sim. Se pode plantar em xaxim. Provavelmente a pessoa já tinha um xaxim, né? Provavelmente a pessoa já tem um xaxim ali e vai utilizar. O que eu sempre comento do xaxim, tá? Vamos falar um pouco da natureza, né? Na natureza, a gente tem, eu acredito que tenha um ou dois gêneros que se desenvolvem em xaxim. Então, por exemplo, tem o zicopétalo que se desenvolve em xaxim, mas a gente, na natureza, a gente não vê nenhum outro tipo de orquídea em xaxim. Né? E por que disso? Porque quando a gente planta a planta no xaxim, ela dá uma explosão, ela se desenvolve muito rapidamente, tá? E isso é uma verdade. Só que com o passar do tempo, você começa a fazer adubação, você começa, ela começa a deteriorar, ele começa a acidificar e ele começa a reter muitos sais, salinizar. E aí o que acontece? A planta, você olha para a planta está bonita, mas muitas vezes a raiz dela já morreu toda. E quando você tenta fazer esse transplante depois, você arrebenta todas as raízes da planta. E na maioria das vezes, você chega até a perder as plantas quando você vai mudar. Então, assim, hoje o xaxim, eu não utilizo ele mais, claro, questão todos que a gente já sabe, né? Mas eu não vejo o xaxim como algo favorável para o cultivo de orquídeas. Ele é muito bom, dá uma explosão, mas depois ele acaba te gerando um problema na hora que você precisa mexer nessa planta, ou transplantar, ou quando ele fica mais velho. O que você acha do vaso de coco? Placa de coco? Placa de coco, né? Eu não tenho boas... a placa de coco, aquela fibra de coco, tá? A fibra de coco, ela tem algumas substâncias ali que elas não são favoráveis para o desenvolvimento de orquídeas. E tem uma outra questão que quando você tem um excesso de rega, ela também é favorável para o desenvolvimento, aqueles chips de coco, né? Aqueles pedaços da casca de coco, do coco verde, ele acaba, quando ele tem um excesso de umidade, ele deteriora muito rápido e ele acaba proliferando fungos muito rapidamente. Né? Então eu não uso também. Eu uso a casca do coco seco, tá? Aquela casca dura, a casca do coco seco quebrada em pedacinhos. Mas a fibra de coco e também os chips de coco, eu não, para mim, minha experiência, tá? A minha experiência, eu não tive os sucessos, não foi favorável o cultivo. Aquela placa é muito seca, não é? Ela é muito seca, então poucas orquídeas conseguem se desenvolver. E ali a gente tem a questão ali de tanino, né? Então ali também acaba muitas vezes queimando a ponta das orquídeas, da raiz das orquídeas, e ela acaba não se desenvolvendo muito bem. Pelo menos assim, poucas orquídeas que conseguem resistir e se desenvolver ali, né? Não são todas. Roberto, você quer despedir do pessoal? Vamos se despedir, né? A conversa é boa, acaba rápido o tempo, né? Não, foi maravilhoso. Nossa, muita informação. Se você quiser finalizar falando para o pessoal reservar nessas exposições um lugar bom para as micro-orquídeas, né, Roberto? É a mensagem que eu quero deixar para todos, né? Porque a micro-orquídea, ela também é uma orquídea. Então, muitas vezes, dentro das exposições, né, o pessoal acaba colocando ela misturada com as grandes orquídeas. Sobrou um espacinho ali, coloca no meio. A planta fica perdida, ela não consegue mostrar a beleza dela. Então, o que é interessante? Vocês, né, nas associações, aonde vocês forem montar a exposição, coloque uma bancada, monte uma bancada para a exposição das micro-orquídeas, que isso, com certeza, vai ser um grande sucesso. Isso a gente já tem feito em várias exposições, já através de vários amigos, né? A gente começou a fazer isso em Rio Claro, né? E depois foi indo em várias outras exposições. Vai chamar muita atenção. Ela separada. Muita atenção. No meio das ela outras, separada. vai ficar até estranho, né?
ela fica perdida, né? Ninguém, às vezes, nem enxerga. E quando a gente coloca ela num local separado, vocês vão ver aí como que é a receptividade do pessoal e como que o pessoal vai comentar e falar bastante aí das microorquídeas, porque poucas pessoas, né, o público em geral, poucas pessoas conhecem as microorquídeas, né? Então é isso daí, gente. Vamos divulgar e mostrar aí a beleza das nossas microorquídeas, mostrar esse micro-universo aí que é fantástico, né? Obrigado, Ana, por a oportunidade da gente estar aqui novamente falando aí sobre as micro-orquídeas. Muito obrigado. E deixo aí o meu Instagram, o meu WhatsApp aí novamente, né? O 11 991878965 e também o site Roberto Martins Micro-orquídeas à disposição de vocês aí. Tá ok? Roberto, muito obrigada pela paciência da gente estar falando aqui tão curto prazo, né? A gente fez outro dia micro-orquídeas. Sim, sim, sim. Muito obrigada. Deus abençoe aí sua vida, Amém. sua semana, de todos ao seu redor. Pessoal, boa noite. Compartilhe essa live. Eu vou deixar salva, porque realmente é um material para todos assistirem. Não só micro-orquídeas, mas a gente falou das orquídeas em geral. E se tiverem alguma dúvida, já sigam o Roberto, porque é uma pessoa realmente que entende e estuda sobre orquídeas. Vai lá e sigam ele, entre em contato, porque quando precisar, ele realmente é uma pessoa que entende, né, Roberto? Muito obrigado, fico grato por isso. Um grande abraço, até mais. Tchau, gente, até amanhã. Bom feriado. Bom descanso.